Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anguera. Meu nome é Leandro Dyer e iniciamos o quinto em questão Eleições 2020. Lembra a todos que o convite lá no início foi feito usando o critério de ordem alfabética, mas devido ao tempo de apresentação e de registro da sua candidatura, somente agora podemos conversar com o Dr. Daniel Júnior, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, pré-candidato a prefeito em Santana de Parnaíba. Dr. Daniel Júnior tem 31 anos, mora em Santana de Parnaíba há 30, é advogado e pós-graduando em processo civil. Na vida política, foi presidente da União da Juventude Socialista e chefe de gabinete na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Atualmente, é presidente licenciado da Comissão de Direitos Humanos da OAB Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. E, também, é presidente do PSOL de Santana de Parnaíba. Segundo Daniel, a candidatura do PSOL representa um projeto de resistência democrática que vai contribuir para a superação desse autoritarismo que vem se espalhando pelo Brasil. E nós não queremos que isso cresça ainda mais em Santana de Parnaíba. Segundo o pré-candidato, o PSOL tem lado, e sendo assim, abre aspas para Daniel, vai ter diversidade em Parnaíba, fecha aspas. Estendo o meu agradecimento e o meu boa noite ao Daniel pela aceitação do nosso convite e aproveito a oportunidade também para dar boa noite ao ilustre companheiro das notícias, Veridiano Peixoto. Boa noite para vocês. Boa noite, Lê. Honra aqui o Daniel ao nosso lado, né? Demorou. Sim. Houve uma demora aí das decisões, mas ainda bem, né? Eu acredito que o Daniel é o último pré-candidato. Deixar bem claro aqui que afirmamos que é o último pré-candidato, porque o pré-candidato do prefeito Elvis, eu já fiz o convite a ele 3 vezes e até agora ele não respondeu. Enfim, né? Talvez ele está perdendo uma oportunidade aí de externar, mas hoje trazemos aí o Daniel já amigo até nosso aí, né? Trabalhamos juntos na Câmara Municipal. Hoje, mais uma força política que até eu costumo dizer, né, Daniel? Santana de Parnaíba, ela tá um terreno de novas lideranças políticas. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom com pessoas dinâmicas, pessoas que gostam e entendem da política. Então, aí, agradecendo a você por estar aqui nessa noite fria de segunda-feira. Boa noite. Bom, boa noite, Leandro, boa noite, Veridiano. Primeiro, dizer que é um prazer, né, esse convite, né, que foi feito pelo Jornal Anguera. E em nome do Jornal Anguera também, de forma preliminar, eu quero me solidarizar com toda a imprensa, né, tanto local quanto nacional, né, que vem sofrendo com ataques sistemáticos, né, desse bolsonarismo mais fascista, né, que nós estamos vendo. Então fica aqui também a minha solidariedade, e também sofreu ataques do meu adversário do PSDB, chamando a imprensa de vagabunda. Isso mostra um pouco aí do que representa algumas candidaturas aqui na cidade. Então, primeiro eu quero agradecer, né, a vocês pelo convite, né, é muito importante que vocês abram esses espaços, não só para nós, mas para todas as candidaturas. Isso mostra, de fato, que o Jornal Anguera é um espaço democrático de ideias. Isso é muito importante, eu fico muito honrado com o convite de vocês. Externo também meus agradecimentos a toda a militância do PSOL, né, que num processo democrático escolheu, né, o meu nome para representar o partido. Eu fico muito honrado com isso. E é isso, vamos bater um papo muito importante, fico muito honrado. Vocês são meus amigos, como vocês disseram, né, enfrentamos muitas coisas naquela Câmara e vamos nessa. O trabalho apenas começa. Então, Daniel, para a gente começar, muito obrigado pela presença, como eu já disse. Para a gente começar, por que a candidatura? Por que a pré-candidatura, né? Claro, sem dúvida. E, bom, a pré-candidatura do PSOL, Leandro, eu considero como fundamental, né? Nós, de início, eu não posso negar que o projeto do PSOL não era, nessas eleições, ter uma candidatura concorrendo ao majoritário, né? O nosso projeto era outro, até porque o PSOL ele vem de algumas eleições sem lançar até vereador, né? Nós assumimos o partido há 3 anos, então foi muito trabalhoso reestruturar o partido, enfim, vocês sabem que, né, eu venho de uma militância de juventude, aí a gente, né, conseguiu assumir o partido e a partir daí a gente começou a organizar esse partido. E então nós vimos que na cidade teria uma candidatura, apesar
de muitas diferenças que nós temos com a relação ao Partido dos Trabalhadores, mas teria uma candidatura progressista e que convergia com muitas ideias do PSOL, né? Então, nós achamos por bem, no momento, nessas eleições, não lançar candidatura. Mas, né, visando todos esses acontecimentos, tanto nacionalmente quanto municipalmente falando, né? O Partido dos Trabalhadores, ele retira a sua candidatura. Nós temos praticamente candidaturas de direita na cidade, onde segue um projeto, querendo ou não, bolsonarista, né? Porque basta ir nas redes sociais de todos os pré-candidatos e vai estar lá qual foi o apoio, quem apoiou, o que fez, o que deixou de fazer. Então, isso é muito grave. E eu tive a oportunidade, né, de assistir às outras lives dos outros pré-candidatos, e aqui eu não quero imputar nada diretamente a ninguém, estou generalizando mesmo, mas não há hoje nenhuma pré-candidatura que represente o que o PSOL ele propõe como projeto de sociedade aqui em Santana de Parnaíba. Né, o PSOL ele visa trazer o povo para o debate, né, o PSOL ele visa participação popular, né, chega, Leandro e Veridiano, de candidaturas que nem a gente vê aí, tá? Como eu disse, eu vivo aqui há 30 anos e eu só vejo mais do mesmo, tanto pré-eleição e pós-eleição. E isso tem que acabar aqui na cidade de Santana de Parnaíba. Não dá para o povo decidir de 4 em 4 anos. O povo ele tem que decidir durante todo o mandato. Né? O que acontece muito é que vem candidatos de Alphaville, de bairros que sequer, que o pobre consegue entrar porque há uma portaria, né? Se vocês me entendem, e vem, aí começa na época da eleição, entrar nas comunidades, pegar a criancinha no colo, sabe, almoçar em lata de goiabada, aí é fácil, né? Mas aí quando ganha, vai governar para quem? Para quem financiou campanha, né? Para quem ajudou na sua campanha e vai governar para esses. O pessoal ele entra nessa campanha sem rabo preso. O pessoal ele entra nessa campanha com lado, tá? E o nosso lado é da ponte para cá, tá? Esse é o lado do pessoal. Chega dessa realidade da nossa cidade, onde o rico cada vez fica mais rico, isso não importa se é em pandemia ou não, e o pobre está cada vez mais deficitado. Essa é a realidade. E aí vem essas pré-candidaturas onde não representam um projeto de povo, de sociedade, de participação. Eu não vi um pré-candidato, né, eu acredito que eu seja o último, mas até agora eu não vi um pré-candidato que disse em participação popular. E aí, vai ganhar dia 1º de janeiro, vai fazer o quê? Vai governar com o quê? Com os vereadores? Né? Vai governar com os projetos particulares? O que vai fazer? E o povo? Fica onde? Né? Então tem que ter participação popular e é esse o projeto que o pessoal defende. Tá, deixa eu te perguntar, quando você diz essa participação popular, como que seria um governo do PSOL, a Santana de Parnaíba sendo administrada pelo PSOL? Como que seria essa participação popular dentro de um governo? Claro, importantíssimo. A participação, assim, de início, ela se dá pelo orçamento participativo, Veri. Né? O orçamento participativo ele vai permitir que os cidadãos ele tenham influência e decidam sobre os orçamentos públicos, né? Geralmente o orçamento de investimento de prefeituras municipais, né, através de processo de participação da comunidade, porque o que acontece muito? Né? Na verdade, acontece muito, não. O que acontece aqui, a nossa realidade da cidade. Né? O orçamento ele é feito, né, com o prefeito, com seus secretários, decide-se ali que o gasto milionário com propaganda, com um monte de coisa que não tem nada a ver, constrói um monte de parque sem consultar a população. O nosso orçamento vai ser participativo. Vou te dar um exemplo aqui básico. Vamos citar aqui o São Pedro. Né? Quando nós formos definir o orçamento do São Pedro, nós vamos ouvir a população. Nós vamos chegar lá na população e definir, olha, vocês querem o que aqui? Vocês querem um parque? Vocês querem um hospital? Vocês querem um UBS? Né? Vocês querem o quê? Qual que é a prioridade aqui do bairro? E através dessas prioridades, você fazer o orçamento. Porque até hoje isso nunca foi feito. Todo o orçamento de Santana de Parnaíba não é consultado à população. E aí sabe o que acontece? Aí você aloca milhões em propaganda, milhões em gabinete do prefeito, milhões em cargos comissionados, aonde esse dinheiro ele não retorna para a população. É por isso que eu acredito que uma das questões fundamentais para a participação é o orçamento participativo, Veri. Eu acho que isso é fundamental para que haja justiça social e que o povo participe.
Então, essa é uma das formas de participação que eu acredito. Cidades, eu acredito, como Osasco, até mesmo a capital, ela tenha isso como orçamento participativo, e a gente vê que ao longo dos anos, ele não é, talvez, o único... Ele sozinho não consegue realmente resolver, principalmente a questão das desigualdades, né? Eu falo aí de Osasco, que foi a cidade que eu morei durante muito tempo, e o orçamento participativo, a questão das plenárias, enfim... Tá, então, assim, Santana de Parnaíba, pelo menos a visão que eu tenho, eu costumo dizer que Santana de Parnaíba é um mosaico, né? Ela é uma cidade que ela tem Alphaville, queira ou não, Alphaville, ela está inserida dentro de Santana de Parnaíba, nós temos o centro histórico até mesmo expandido, e nós temos essa área periférica que vem se expandindo cada vez mais nas pontas, né? Isso se diferencia muito de outras cidades, Barueri, Osasco, Carapicuíba. Então, Parnaíba, podemos dizer que ela tem 3 realidades. E o gestor, ele tem que estar voltado para essas 3 realidades distintas, até mesmo de governo. Como que você vê isso, essa distinção, não só de caráter econômico, mas até essas questões de diferenças culturais, de ocupação, enfim, como que você vê essa cidade multifacetada que é Santana de Parnaíba? Na verdade, Veri, é importante sua pergunta, porque assim, Santana de Parnaíba, ela é a cidade mais desigual do Brasil, tá? E isso não é por causa de condomínios do Alphaville, tá? Isso há um processo histórico que nós temos aqui na cidade, um processo de exploração, né, das pessoas mais vulneráveis, né? Eu acho que quando a gente fala nessa pluralidade que tem aqui em Santana, eu acho que faz parte, mas nós temos que primeiro observar o olhar crítico para aqueles que não tinham olhar, né? Porque o que nós vemos aqui, né? Eu cito até essa última gestão, né? Todos sabem que as eleições elas são voltadas em colégios eleitorais, né? É uma lógica, no meu ponto de vista, burra, mas são voltadas a colégios eleitorais. Olha, o Colégio de Alphaville é o maior colégio eleitoral de Santana de Parnaíba, então vamos focar ali em Alphaville. Né? Dessa forma, essa é a lógica. Né? Só que é uma lógica, no meu ponto de vista, burra. Por quê? Porque você acaba, como eu disse para você no início, né? Você na hora da eleição, você vai nas comunidades, você vai nas periferias, você escuta essas periferias, mas na hora de governar, você só governa para ou seja, para um povo. Isso é que está errado. Então, antes da gente falar dessa pluralidade, você tem que olhar, você tem que, eu costumo dizer, né? Você tem que meritocratizar de uma forma real a questão aqui da cidade. Por quê? Porque não adianta você falar em, por exemplo, meritocracia, vamos falar aqui em meritocracia. Não adianta você falar em meritocracia, sendo que na nossa cidade, principalmente, como eu disse, cidade mais desigual do Brasil, né? Pessoas, numa corrida de 100 metros, pessoas largam 80 metros na frente do adversário com uma pedra no sapato. Então nós precisamos primeiro igualar essa situação. A participação popular ela é importante, não só no orçamento, Veri, mas em todas as decisões do governo, tá? Eu acho até um pouco ridículo, né? Aqui em Santana mesmo, nós temos aqui no centro, né? Vários QR Codes, né? Você vai na praça, vai lá, coloca o QR Code no celular, você vê lá todo o histórico daquele monumento, enfim. Ou seja, você tem toda uma questão tecnológica, né? Para você poder fazer com que o povo participe das decisões e não usa, Veri. Então, todas as decisões, não só o orçamento, precisa ter a participação popular, né? O povo precisa decidir, mas é aquele negócio, né? A prefeitura, infelizmente, ela não está em todos os cantos. Então, precisa ouvir cada qual no seu espaço, as suas demandas. Sei que existem bairros, né, mais nobres aqui da cidade, tem as suas demandas, mas, como eu disse, o pessoal ele tem lado e ele vai focar nos bairros e nas pessoas que historicamente foram esquecidos nessa cidade. Eu assisti uma entrevista aqui de vocês, de um pré-candidato que disse o seguinte: olha, eu não fiz nada no Crystal Park, porque no Crystal Park não tinha ninguém, era um bairro menos populoso. Isso é uma lógica tão absurda, no meu ponto de vista, porque você trata as pessoas como número e não como cidadãos. Você trata a pessoa como, aquele ali só tem 5 votos. Mas não são 5 votos, são 5, sabe? São 5 pessoas. É uma família, tem crianças ali.
E aí você não vai asfaltar aquela rua, você não vai colocar saneamento básico ali. Então, esse é o absurdo que nós queremos reverter. É essa dinâmica que o pessoal ele busca reverter na cidade. É essa inversão de valores que o pessoal busca reverter na cidade, Veri. Deixa eu aproveitar a vírgula aqui para dar uma boa noite. Hoje vai ser difícil dar boa noite como nós fazemos usualmente, porque tem muita gente comentando, muita gente, a audiência está boa também. Obrigado, Danilo, que a audiência está muito legal. Mas eu vou dar uma boa noite bem rápido aqui para o Tiago Santos, Lorena Araújo, Adriana Atalaia, o Milton Araújo, João Carlos Sil, Rosana Cardoso, Jack Bill, Vande Pontes, Eduardo Paes, Clotilde Dyer, boa noite, Citia. Boa noite, ela corrigiu lá embaixo depois. Jéssica Vanessa, Ariane Faria, Albano Nunes, Alexandre Silva, Cristian Oliveira, Capitão William Ruda, Angélica Morim, boa noite, Ney Souza, Vilma Maria, Nascimento Hofflin, Júlio Barros, boa noite, Júlio. Tiago Marcelino, John Menezes, se eu errei o nome, depois me perdoa. Crazy Art The World, boa noite. Lucas Namikaze, Dean, Ariane, Daniela Souza, Marlan Jerônimo, Rafael Rosa, Marcos Welly Marquinhos, meu amigo, Manifesta Santana de Parnaíba, Jairão, Pissol Santana de Parnaíba, Tatiane, Thomas Yamamoto, boa noite, Thomas, está sempre aqui com a gente também. E por aí vai, tem um monte, não vou conseguir falar todo mundo, Carlos Coutinho, Denise, boa noite, muito obrigado pela audiência, obrigado pela fala. Daniel, deixa eu só, aproveitando aí o gancho e mudando um pouquinho, mas na mesma... Nós vimos uma tendência natural aí das chapas serem compostas por mulher, pelo menos uma vice-mulher. E você sendo, não estou induzindo, mas você sendo a última chapa que também fez uma escolha por mulher, como que foi feita essa escolha? Quem é a sua vice? Daria para você falar um pouco dela para a gente agora, né? Claro, sem dúvida, importantíssimo. Inclusive, mando um abraço aqui para a minha vice-presidenta Ariane Farias, do PSOL e pré-candidata, né, à Prefeitura de Santana de Parnaíba. Na verdade, é até importante você dizer isso, porque é uma das questões que diferencia o PSOL de todos os demais partidos. Né? O PSOL, ele não adianta você pregar democracia da porta da sua casa para fora, sendo que na sua casa você vive uma ditadura. Então, no PSOL, nós vivemos uma democracia interna também. Né? Todas as decisões do PSOL, elas são tomadas pelos seus filiados, né, de uma forma democrática. Né? Por isso que, desde quando saiu a primeira matéria, né, dizendo que o PSOL teria a possibilidade, né, de lançar, nunca foi dito que o nome que seria, foi dito apenas que teria uma probabilidade maior, mas nunca foi dito nenhum nome. Por quê? Porque tem que tomar muito cuidado, a gente tem que respeitar a nossa militância, os nossos filiados. Então, essa decisão partiu do diretório municipal, com os seus filiados. A nossa militância é formada por professores, mulheres, negros e negras, estudantes, sem-tetos, enfim, pessoas que guardas municipais, inclusive, muita gente acha que o PSOL, né, é um partido que, né, não gosta da guarda, enfim, muito pelo contrário, tem guardas municipais no nosso partido também, e essa chapa, ela foi muito debatida, inclusive, né, porque existia, como eu disse no início do nosso bate-papo, a tendência da gente não lançar, né, candidatura ao majoritário, mas, como eu disse, houve essas mudanças e o pessoal não poderia jamais negligenciar e deixar o nosso povo sem alternativa de esquerda, uma alternativa progressista. A partir daí, iniciou-se um debate. Esse debate foi iniciado com alguns nomes, não foi apenas o meu ou da Ariane, existia outros nomes internos do partido, mas dentro de um consenso, né, acabou sendo escolhido, então, a mim, né, para encabeçar essa chapa, e a Ariane Farias, que é estudante, mulher, negra, feminista, participou dos movimentos de juventudes desde a União da Juventude Socialista aqui na cidade, foi agredida na Câmara Municipal junto com o nosso militante, né, o Tiago Santos. Eu não sei se vocês estavam na Câmara nesse período, mas nós tivemos, né, uma agressão brutal de um jovem militante do PSOL dentro da Câmara Municipal, na presidência do meu adversário do PSDB, que não teve coragem de suspender a sessão porque é covarde. Tá? Isso com funcionários públicos, tá? Em horário de serviço na Câmara Municipal. Inclusive, existe um processo, tá? E com certeza
a Câmara vai responder por isso. Mas, e ela participou desses movimentos, né, de juventude, na UJS, na Juventude Manifesta, foi secretária-geral do partido e hoje é vice-presidenta do partido e foi escolhida para compor essa chapa conosco. É estudante da área da saúde, uma mulher guerreira, como eu disse, enfrentou bocados para a gente poder chegar até aqui, porque não é fácil, viu, Lê? Você enfrentar o sistema como nós enfrentamos lá atrás, né, e estamos dispostos a enfrentar agora, não é fácil, tá? É muito difícil, né? O ex-prefeito, né, ele iniciou uma série de processos criminais. Se você postasse na rede social que ele é feio, ele já te processa, sabe? Fazia boletim de ocorrência. Tudo isso no intuito de cerceamento da sua liberdade de expressão. Nada mais que isso. E não é só isso, não. Inclusive, eu estou fazendo alguns ganchos, eu até peço desculpa para vocês, eu estou fazendo alguns ganchos aqui que é importante. E a prefeitura hoje, ela usa desse expediente de uma forma que é surreal, é utópico até. Porque na gestão passada, inclusive meu irmão, que é guarda municipal, ele foi exonerado pelo ex-prefeito Silvio Pescioli, né, ele foi guarda municipal, foi exonerado porque era diretor de sindicato, ele lutou para instituir, né, o estatuto da guarda municipal, foi exonerado porque se viu ameaçado pelo ex-gestor, ficou 10 anos afastado, deu tempo de eu me formar, pegar a minha OAB, né, assumir o processo dele em segunda instância, ele conseguiu voltar agora. Mas o Elvis ainda consegue ser uma versão piorada. Por quê? Porque o candidato, o ex-prefeito, né, vamos dizer assim, para não falar diretamente, ele fazia por ele ia lá e não tinha medo. Agora, o prefeito atual, ele usa a máquina. Se você, Veridiano, hoje postar que não gostou de qualquer coisa do Elvis, você acha que é o Elvis que vai entrar com qualquer processo contra você? É a prefeitura municipal. Isso é um absurdo. Só em Santana de Parnaíba você vê isso. Um prefeito usar a máquina pública para prejudicar o pagador de impostos, o munícipe, para cercear o direito à livre expressão do seu munícipe. Isso é um absurdo. Nós vivemos uma verdadeira ditadura na cidade de Santana de Parnaíba. E isso o pessoal vai acabar. Chega de cercear. Cercear o funcionalismo público. Hoje eu desafio. Funcionários públicos estão assistindo essa live agora. Eu desafio, né? Eu desafio não, eu pergunto, eu questiono a vocês, principalmente vocês que não podem se manifestar, se vocês têm o livre-arbítrio, né, de poder se manifestar livremente nas redes sociais. Não tem, porque hoje, se um professor se manifestar, amanhã vai ser aberta uma sindicância. Amanhã ele vai responder processo administrativo. Isso é um absurdo. No pessoal não vai ter isso. O pessoal não vai exigir. Até porque o funcionário público concursado, ele tem estabilidade por lei, justamente para garantir que o prefeito ele não trate o seu funcionalismo como cargos comissionados. Porque nós sabemos que cargos comissionados, ele deve ter alguns aí nessa live, com certeza vem achando, né, hatear, né, aquela coisa. Mas os funcionários concursados, eles têm independência. E no governo do PSOL vai continuar com essa independência. Então, Lê, eu sei que eu fiz uma roda aqui, mas a nossa vice-presidenta Ariane Farias, ela representa o que há de melhor na política, é uma jovem, cheia de sonhos, assim como toda a nossa militância, e vai representar o pessoal na prefeitura, não tenho sombra de dúvidas. Vai iniciar também uma série de programas de proteção à mulher, que a violência contra a mulher vem crescendo muito, muito nessa pandemia, e a Ariane, ela vai agir nessa frente, eu não tenho sombra de dúvidas, como uma verdadeira liderança que ela é. Então, eu sinto muito orgulho da Ariane Farias, né, a minha amiga e pré-candidata à Prefeitura de Santana de Parnaíba, que eu deixo aqui o meu beijo e o meu abraço. Lê. Obrigado, Veri. Deixa eu te perguntar, Daniel, período pré-eleição, eleitoral aí, ele afasta as pessoas ou ele traz as pessoas? Porque você citou aí, no caso, você citou a administração tanto do prefeito Elvis e a administração do ex-prefeito Silvinho Pescioli, com o qual, inclusive, numa manifestação que ocorreu em agosto do ano passado, na Câmara Municipal, vocês estavam até juntos, né, que o pessoal ia realizar um ato, uma reunião na Câmara e não foi possível, e até me parece que foi esse ano também você se encontrou com o deputado estadual César, né, ex-prefeito e pai do prefeito Elvis. Então, dentro disso daí, o pessoal, na sua figura, é uma figura de diálogo, então.
mesmo sendo adversários, né, em algum momento recente, vocês estiveram juntos, vocês estiveram conversando, e aí eu reitero a pergunta, no período eleitoral, esse contato, essa conversa, ela é deixada de lado ou não? Importante sua pergunta, Veri. Na verdade, assim, o que nós temos que diferenciar são adversários de inimigos. Como eu disse para vocês, né? Primeiro vamos por partes, né? Como diria Jack Stripador, vamos por partes. Primeiro, com relação ao Silvio Pescioli. O Silvio Pescioli é uma figura extremamente importante na cidade. É o que eu disse. Tanto ele quanto o Elvis, eles não são o cão, né? É óbvio que fizeram coisas boas, que é o seu dever, ninguém tem que ficar batendo palma. É aquela história, a mesma coisa de você ir no caixa eletrônico, sacar o seu salário e dizer obrigado, caixa eletrônico, sabe? Você é o melhor. Não, pô, ele tá fazendo o que é obrigação. Então, os dois fizeram os seus deveres, né? Pouco, mas fizeram. E o Silvio é uma figura extremamente importante. Nessa época, o Silvio estava sem partido, né? O pessoal ele estava sendo atacado dioturnamente, né? Pela gestão municipal, né? E nesse dia nós pedimos à Câmara Municipal para realizar a plenária do PSOL em mais uma atitude de perseguição do presidente da Câmara, agora o atual, né, o Nilson Cadeirante, que inclusive foi cassado por corrupção, né, e mais uma atitude dele, ditatorial, ele fechou a Casa do Povo para o PSOL. Só aconteceu com o PSOL. Qualquer outro partido aconteceu, né, teve eventos da OAB, aconteceu. Agora, para o PSOL, deu um problema na energia, teve que fechar e não deu, né? A gente sabe, né? A gente sabe que de fato aconteceu. E nessa ocasião, o Silvio, né, apareceu e prestou solidariedade, né, para o pessoal, que eu achei muito bacana, né, nessa ocasião. Mas, infelizmente, aqui eu sendo bem franco e honesto com vocês, essa velha política é difícil amadurecer, viu, Veri? Porque, assim, se você for ver, eu mesmo, particularmente, aqui eu não estou falando pessoal, eu, Daniel, eu achei que o Silvio ele tinha amadurecido politicamente. Por quê? Porque ele sofreu muito, inclusive com traições políticas, né? Nós podemos citar aqui vários nomes, né? O próprio Regis, enfim, Nequinho e etc. Essas pessoas traíram o Silvio. Vamos ser honestos aqui, né? Porque o Silvio, quando o César foi eleito, ele tinha maioria na Câmara. E deram uma rasteira nele ali, né? Então ele foi traído. E aí, o que acontece agora? Nessa eleição, quem está junto com o Silvio, Veri? Os mesmos. Os mesmos que estavam lá atrás. Então mostra que, infelizmente, aqui com todo respeito, eu repito, tenho um profundo respeito e admiração pelo Silvio Pescioli, é uma pessoa extremamente competente, não tenho nada contra a pessoa. Agora eu estou falando aqui politicamente. Infelizmente, nós sabemos que os inimigos de ontem são os amigos de hoje, e os inimigos de hoje, né, os amigos do amanhã. Né? Então, que fique claro, o pessoal jamais, nunca participou de qualquer governo, seja do Silvio, seja do Elvis, seja do PSDB. Nem eu como pessoa, nunca participei de qualquer governo. Tá? Eu acho que de todas as candidaturas ali, talvez eu e mais um, porque o resto todos participaram. Ou foram governo, ou participaram de algum governo. Tá? Eu não participei, tá? Mantive essa isonomia. E com relação ao deputado César, como eu disse, eu vivo há 30 anos, né, aqui em Santana de Parnaíba, tenho 31 anos. Então, praticamente cresci aqui, né, nasci aqui, vamos dizer assim. E vivi 30 anos aqui na região do Parque Santana. Reduto de quem? Do César. Né? Então, assim, eu tenho pais, tenho avós, né, que tinham essa proximidade com o César, principalmente quando ele era vereador. Né? O que acontece? Nessa época, Veri, estava tendo, eu não sei se você lembra, a questão das ADIs, né? Essa é uma questão que envolveu até um deputado do PSOL, é importante a gente falar sobre isso, né? Carlos Gianazzi. Isso. E nós do PSOL, eu sei que não é muito pertinente com relação às eleições, são mais uma questão interna, mas o PSOL, assim, nós, como diretório, nós não fomos nem consultados, né? Ele meio que levou a cabeça das meninas para forca, e nós sabemos, você, o Leandro, nós que moramos aqui na cidade, sabemos o quanto essa gestão persegue o funcionalismo público. Então, nessa ocasião, né, o Gianazzi passou por cima, nós acreditamos que foi uma questão eleitoreira, mas enfim,
depois nós conversamos, ficou tudo ok. Mas a cabeça das meninas estava a prêmio. Inclusive, eu conversei com algumas lideranças na época, né? E aí surgiu a oportunidade, né? Nós, e mais como advogado até, viu, Veri? Como eu disse, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos. Sou ainda, me licenciei agora por conta da pré-campanha, mas fui presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB. Então, era meu dever, como advogado e como cidadão, poder representar de alguma forma, né, a demanda, até porque nós sabemos o que iria acontecer com essas meninas. Tanto que agora o processo foi arquivado, mas pode ter certeza que teve um dentro do pessoal lá atrás. O que aconteceu é que o deputado, na época, sabendo do potencial de crescimento do PSOL, né, até se ele quiser usar o solzinho do PSOL até amanhã, pode usar, a gente fica lisonjeado por isso. Mas ele usou, inclusive nós pedimos para registrar, foi avisado para a estadual do partido, foi avisado para a nossa militância que nós iríamos. Não fizemos como algumas pessoas, inclusive ex-vereadores do PCdoB que entraram na prefeitura no porta-malas de um carro, né, para não ser visto. Nós não. Nós fomos transparentes, avisamos, dissemos que iríamos resolver. Nunca, César nem pensar, o Elvis nem pensar. Nós fomos porque, como eu disse, querendo ou não, eu conheço muito mais o César por, né, ter ficado muito tempo aqui no bairro, ter visto eu crescer, né, mas, infelizmente, ele é chucrão, ele não entende muito a questão de ideológica, política, mas, né, nessa ocasião, o único intuito foi esse. Mas não teve, respondendo a sua pergunta, a questão de aproximação nunca teve, então não tem para que haver desaproximação, sendo que nunca teve aproximação, viu, Verico? Ale? O Daniel, a gente, só para voltar um pouco lá no início do papo, você usou um termo, grafou uma frase, inclusive, que me chamou a atenção, que é nós vamos governar da ponte para cá, que é um termo muito usado, foi muito usado, de certa forma, mesmo pelo pessoal da Fazendinha. Ninguém olha da ponte para cá, as pessoas só olham da ponte para lá. Eu sou parnaibano, você também sabe, assim como você, eu tenho 45 anos de vida em Parnaíba. Mas, você olhando politicamente, quando você fala isso, você acha que isso não prejudica, de certa forma, a chapa do PSOL, a sua pré-candidatura do PSOL, principalmente quando a gente ignora um colégio eleitoral do tamanho que é o colégio eleitoral de Alphaville? E muito pertinente sua pergunta, Leandro. Na verdade, não. Eu não acredito que prejudica, até porque, Leandro, nós estamos falando aqui, obviamente, de uma classe privilegiada, né? Nós sabemos disso. Eu acho que o que falta para a nossa sociedade, isso eu falo num todo, é um pouco de sensibilidade. Não dá para o governo de Santana de Parnaíba, para a prefeitura de Santana de Parnaíba, ser um Robin Hood ao contrário, né? Onde te retira dos pobres para dar para os ricos. O que eu disse não é que o pessoal vai ignorar essa região, ou que vai esquecer, ou vai abandonar, muito pelo contrário. O que eu disse é que o pessoal terá prioridade. E pela primeira vez na história, a nossa prioridade será da ponte para cá. Por quê? Porque isso é história, é só puxar o histórico mesmo dos últimos governos. Todos os governos, a prioridade foi da ponte para lá. Nós sabemos disso, né? Até porque é inadmissível que numa cidade como Santana de Parnaíba, até há pouco tempo atrás, tinha morador de rua, numa cidade bilionária. Então, assim, tem mais gente sem casa do que casa sem gente. Ah, vamos construir albergue? Não. Não tem condições, tem que dar casa para esse povo. E outra, existem muitos imóveis desocupados, ociosos, inclusive em Alphaville, sem pagamento de impostos, que não está cumprindo a função social. Lembrando que o imóvel ele tem a obrigação de cumprir a função social. E isso não é o Daniel que está dizendo, não é o Estatuto do PSOL e nem do MTST. Isso quem está dizendo é a Carta Magna, a Constituição Federal. Então, o que nós estamos dizendo, Lê? Não é que nós vamos, repito, não é que nós vamos esquecer, abandonar, tem uma demanda no Alphaville, o pessoal, não é. Não, nós estamos dizendo que o pessoal terá prioridade nessas eleições. E a prioridade do pessoal será da ponte para cá, tá? Para que o povo, de fato, ele consiga participar da ponte para cá. Porque o que nós vemos, Lê? O que nós vimos até pouco tempo atrás, agora no Facebook, de um pré-candidato, inclusive pré-candidato do PSDB, reunido com lideranças da onde? Condomínios. Né? Vê se ele se reúne com lideranças comunitárias. Vê se ele se reúne com liderança aqui do Parque Santana 2, aqui na comunidade do Parque Santana 2, na Viela da Mina. Vê se ele se reúne com lideranças lá do Poupança. Será que ele já pisou lá? Eu acho que não.
né? Porque assim, e aí essa é a dinâmica que precisa ser invertida. Não dá mais para a gente vir aqui, sabe, eu me colocar como pré-candidato e vir aqui e dizer discurso eleitoreiro. Ah, eu sou pai de família. Ah, porque eu sou bonzinho. Ah, porque eu tenho boas intenções. Isso acabou. Você tem que ter atitude para fazer acontecer. E nós teremos essa atitude para fazer acontecer. Chega do povo ser jogado para escanteio. O PSOL tem lado, o PSOL é o lado do povo. E eu repito, a prioridade do PSOL será da ponte para cá. Nós vamos instituir a renda básica municipal aqui na cidade de Santana de Parnaíba. Nós vamos instituir a tarifa zero na cidade de Santana de Parnaíba. E isso não vai sair do bolso do mais pobre, pode ter certeza. E nem menos dos mais ricos. E quando a gente fala mais ricos, a gente precisa diferenciar, porque muita gente, às vezes, né, a gente sabe que acontece, tem um sobrado, uma casa própria, um carro, acha que é rico. Mas não é, nós estamos falando dos multimilionários. Pessoas que, às vezes, têm milhões de imóveis, têm milhares de imóveis, têm milhões de dinheiro em conta e não pagam o imposto devido. Essa é a realidade. Não dá para você comparar um morador que tem um barraco aqui no Poupança, ele tem que pagar IPTU. Só que um cidadão que tem um jatinho lá no Residencial 11, ele não paga imposto. Que tem um helicóptero, ele também não paga. É essa lógica que a gente tem que quebrar. Por isso que tem que ter um IPTU progressivo, por isso que nós vamos sim instituir a renda básica, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia. Nem se sabe se ano que vem, no começo do ano que vem, nós teremos a vacina. E como é que vai ficar o nosso povo? O desemprego aqui só aumenta. E as pessoas não ficam desempregadas porque quer, não. É porque não tem emprego. E se não tem emprego, a prefeitura vai fazer o quê? Vai deixar Deus dará? Precisa dar condições para essa pessoa, pelo menos, para sobreviver. E é isso que o pessoal vai fazer. Vai instituir a renda básica, vai instituir a tarifa zero municipal. E quando perguntar, mas da onde que vai ver esse dinheiro? Porque está em recessão, porque não está... É só retirar privilégio. É só diminuir, enxugar a máquina pública, retirar essa quantidade de cargo comissionado, porque, além de ser um absurdo, existe uma lei que beneficia esses cargos. O prefeito contrata ali o rapaz para ser auxiliar administrativo, coloca no Olerite uma lei lá, esse salário aumenta R$5 mil. Isso é um absurdo. Só em Santana de Parnaíba se vê isso. Então chega. A pré-candidatura do PSOL, ela vem para romper, sabe, essa continuidade, sabe, que vem sendo feita aqui na cidade de Santana de Parnaíba. Então, enquanto não tiver alguém com coragem para suprir, sabe, essas questões, não vai dar, a gente vai continuar mais do mesmo. E com todo o respeito que eu tenho pelos pré-candidatos que até agora se apresentaram. Mas se colocar todo mundo no liquidificador, vai sair a mesma coisa. Ninguém tem conteúdo programático que nem o PSOL. Veri? Deixa eu te perguntar. A gente fala de governo, né? Para se governar é necessário ganhar uma eleição. Esse é o norte da democracia. E aí nós costumamos realmente, eu costumo dizer muito isso, a pessoa para ser eleita em Santana de Parnaíba, necessariamente ela tem que ganhar em Alphaville e ganhar na Fazendinha, que são os 2 colégios eleitorais. Tá? Mesmo que ela tenha uma votação no centro, o Parque Santana me parece que é o 4º maior colégio eleitoral também, então tudo tem que passar pelo processo eleitoral, certo? E aí dentro dessa dinâmica, como convencer esse cara de Alphaville, né, que ele é essencial, primordial e importante para que, no caso, que você vença uma eleição, como convencer esse cidadão a votar em você? Excelente pergunta, Veri. Na verdade, a sua resposta, a sua pergunta, ela merece até uma resposta um pouco complexa. Por quê? Você sabe o que falta para esse pessoal, principalmente os mais ricos? Ter um pouco de solidariedade. Porque a nossa sociedade em si, de uns tempos para cá, nós estamos perdendo um pouco dessa solidariedade. Porque, veja bem, se eu falar para vocês, nós temos filiados, inclusive, do Alphaville, filiados do PSOL, e que concordam com o nosso plano de governo. Mas sabe por quê, Veri? Porque essas pessoas, elas entendem o seguinte, olha, se eu tenho 10, por que eu não posso dar 1? Essa é a questão. Sabe? É uma questão até de lógica. O que falta é, às vezes, sensibilidade. Porque, repito, a nossa humanidade, de um tempo para cá, vem perdendo essa sensibilidade. Eu digo isso até por questão da pandemia. Se você vê que o avião da TAM, lá em Congonhas, né, eu era menino, mas vocês devem lembrar,
Quando caiu, parou o Brasil. Um avião da TAM parou o Brasil, né? Ninguém falava mais nada, todos os noticiários era luta, era padre, era pastor orando e tudo. Meu, parou o Brasil, um avião da TAM. Hoje, morre-se um Boeing todos os dias de coronavírus. Ninguém sente, ninguém fala nada, ninguém... Então a gente perdeu essa sensibilidade. Eu acredito que a gente precisa resgatar nessas regiões que são privilegiadas, sim, porque não dá. Eu não consigo morar na Alphaville, eu acredito que vocês também não conseguem. Desculpa, mas isso independe de classe social. No caso aí, o próprio processo, talvez, de uma banalização. Quando você citou, caiu o Boeing. Esse Boeing ele caiu da TAM em 1997, lá no Jabaquara, na rua Orsini de Castro, né, que foi o primeiro Fokker lá que caiu, que foi realmente. E aí, realmente, de uma maneira analógica, né? Olha, morre-se. Está caindo 4, 5 Boeings por dia no Brasil. É uma questão mundial. Mas isso não infere apenas uma classe social. Né? Parece que a insensibilidade, no caso aí, ela tomou conta desde o mais pobre até o mais rico. Pelo menos essa leitura que eu faço em relação a isso. Mas o problema, Veri, é quando a nossa classe dominante, né, que é a classe dos privilegiados, eu vou colocar assim, porque são uma minoria, Veri. Não dá para a gente colocar no mesmo barco, sabe, essas pessoas, porque são minorias. Só que o problema é quando você coloca essas pessoas como maioria. E essas pessoas precisam ter uma coisa: consciência de classe. Entender que se você é privilegiado, sabe, você pode oferecer um pouco mais, sabe? Você pode, como a pergunta do Leandro, né? Mas como você vai dar prioridade e tal, vai esquecer lá? Não é isso. Eu estou dizendo que o pessoal ele vai mostrar, e aí nossa campanha vai mostrar isso, né? Quando iniciar a campanha, o pessoal ele vai mostrar justamente isso, que essas pessoas que são privilegiadas, elas podem aguardar, sabe, um pouco. Não estou dizendo que vai ser esquecida, mas não custa aguardar um pouco, sabe, para que as outras pessoas que nunca foram olhadas, que nunca tiveram, sabe, um olhar crítico, tenham voz nessa cidade. Então, eu acredito que vai muito dessa linha. Não dá para você, obviamente, chegar lá, sabe, e com o discurso que eu tenho, obviamente, que essas pessoas vão olhar e falar, nossa, ele é contra. Não é que eu sou contra, mas eu tenho o lado, Veri. Não adianta eu querer aqui também, vou repetir, fazer como os meus adversários, vir aqui, fazer um discurso eleitoreiro, dizer nossa, gente, olha, eu vou governar para todo mundo, porque todo mundo aqui merece, porque todo... Não é. Se Santana de Parnaíba não fosse uma cidade tão desigual, aí sim. Mas Santana de Parnaíba é a cidade mais desigual do Brasil, e nós precisamos romper essa desigualdade para, a partir daí, nós iniciarmos um processo de meritocracia. Porque eu vou repetir, se você não parte do mesmo lugar, nas mesmas condições, você não tem como vencer uma corrida. E só quem está vencendo hoje são os privilegiados. É o pessoal da ponte para lá. E eles precisam aprender, pelo menos uma vez, perder. Se não é perder, pelo menos empatar o jogo. Não dá para você dar a vitória todas as vezes para eles. É preciso entender que existem famílias para cá, existem crianças para cá, tem gente que não... se você for contar a quantidade de pessoas que não tem casa para morar, trabalha o mês inteiro para pagar aluguel, mas depois não tem condições de comprar um gás. É essa dinâmica que a gente precisa inverter, sabe? Chega lá no Alphaville e você vai dar isenção, sabe, de um monte de coisa, sendo que aqui da ponte para cá, se tiver uma casinha de 2 cômodos e não pagar um ano, a prefeitura executa. Então, é essa a dinâmica. E aí eu pergunto, por que não executa as casas de lá? Sabe por quê, Veri? Eu vou te responder. Porque a maioria dessas pessoas, e nós estamos falando aqui de especulação imobiliária, a maioria dessas pessoas são financiadores de campanha. Aí como é que você vai executar uma casa lá que não está, sabe, que está ociosa, ou vai cobrar IPTU dessa pessoa? Então essa é a lógica, sabe, que a gente precisa inverter. Não estou dizendo que é óbvio, eu tenho consciência disso, só que se o pessoal tivesse medo de dizer a verdade, eu não estaria aqui. Eu me dispus a estar aqui para dizer a verdade. E a verdade é uma só, que o pessoal tem lado, me desculpem as elites de Santana de Parnaíba, mas a população desprivilegiada, periférica e que nunca teve um olhar crítico nessa cidade, vai ter voz com o pessoal. Essa é a nossa proposta. Tá? A gente vai combater as desigualdades
e vai instituir a diversidade nessa cidade, não tenha sombra de dúvida. Tá, só corrigindo, não foi em 97, eu veio aqui na lembrança, foi em 96, eu lembro perfeitamente. Mas desculpa, é muito pertinente isso que você falou, porque, assim, no seu entendimento, quando você cita Santana de Parnaíba, a cidade mais desigual, no caso de Alphaville, né, Alphaville, o condomínio que o Oshiro Takaoka projetou, que houve esse processo de migração, eu me lembro um pouco da referência da cidade de São Paulo, que inclusive eu e o Léo, a gente sempre entra aí em discussão, uma discussão extremamente positiva, porque... Nesse caso, quando nós fazemos esse comparativo, então a cidade de São Paulo, a cidade mais rica, né? Nós não estamos falando de um bairro, estamos falando da cidade mais rica, a cidade mais desenvolvida da América Latina, a cidade com maior PIB, enfim, tudo isso. A Prefeitura de São Paulo, ela meio que... ela passeia politicamente, né? O Boulos agora, o Guilherme Boulos do PSOL, ele está lá no topo das pesquisas eleitorais, né? E está pelo PSOL, não é? Luiza Erundina, no final da década de 80, nordestina, num partido de esquerda, foi eleita prefeita de São Paulo. A Marta Suplicy, no processo Pitt e Maluf, e aí depois que sai de uma gestão Kassab, vem o Haddad, né? Então São Paulo já está, ela... Será que Parnaíba ela tem que primeiro para caminhar para esse amadurecimento político, e quando ela estiver apta para o amadurecimento político, ela vai estar preparada para ter um governo PT, PSOL, PSTU, enfim, de um representante da esquerda, mais progressista, nesse caso? Então aí o desafio é duplo. Nesse caso, não só ganhar uma eleição, mas antes de ganhar uma eleição, fazer com que haja um amadurecimento político por parte do cidadão de Santana de Parnaíba? Não tenha dúvida, né? Apesar que eu acho que esse amadurecimento político, ele já vem acontecendo. Se nós colocarmos aqui, né, formos nos lembrar que até pouco tempo atrás, né, vamos citar até as últimas eleições, você perguntasse para qualquer pessoa da rua, né, o nome de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, o nome de 2 deputados, ou até mesmo de alguns vereadores, muitos não sabiam. Então, já existe esse amadurecimento e nós estamos acompanhando muito isso, viu, Veri? E eu acredito que parte desse amadurecimento é justamente a indignação do nosso povo. Porque o que acontece? Vamos pegar aqui Santana de Parnaíba. Historicamente, vamos lá. Silvio, aí depois Benedito, aí depois César, aí depois Elvis, mas tudo do mesmo grupo. O Elvis, ele veio da escola do Silvio, né? Não vamos aqui ser hipócritas. O Elvis, ele veio da escola do Silvio. Só que o que acontece? Vou citar eu como exemplo. Como é que eu vou acreditar em uma cidade em que nunca se houve um projeto como o que nós estamos apresentando agora? Fica difícil, porque, inclusive, se nós não tivéssemos lançado candidatura agora, o projeto seria os que já estão aí. Essa é a realidade. E agora nós estamos apresentando um projeto que, na minha humilde opinião, é inédito na nossa cidade. Porque é um projeto direto, é um projeto progressista, é um projeto que tem lado. Então, eu acredito que a partir do momento que você coloca esse projeto à disposição da população, o amadurecimento é fundamental. Mas eu acho que a credibilidade é maior ainda. Eu vou citar até o exemplo aqui, talvez, do pior ser humano que já apareceu, né, eu acho que na face da Terra, que é o Jair Bolsonaro. Né? E qual que é o discurso que ele usou? Né? Esses eleitores do Bolsonaro, os mais fanáticos, né, vamos dizer assim, eles estavam no armário. E aí veio o Bolsonaro com aquele discurso. Homem é homem, mulher é mulher. É um discurso fácil, é um discurso eleitoreiro, mas que chamou a atenção. Porque a pessoa fala, peraí, faz sentido. Opa, eu sou a favor disso, tem que morrer. Tem que matar, tem que usar arma. Então trouxe essa, vamos dizer assim, essa consciência, mas enganando a população também. Porque nós sabemos que ele veio com um monte de coisa. Vou acabar com a mamata, e não acabou coisa nenhuma, laranjal, caramba 4. Então, assim, o que nós vemos com tudo isso, Veri? É preciso você ter coerência no seu discurso. Não dá para você vir aqui, né, e dizer para a população, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sabe? Eu vou governar para todos. Até porque, Veri, é utopia. Não dá para governar para todos de uma maneira igual. Sim. Não tem como. E o que eu vi até agora... Não. É verdade, o que eu vi até agora dos meus adversários é que o discurso é o mesmo.
eu vou governar para todos, eu vou continuar o projeto que eu comecei, que não deu certo, tenho que continuar, tem que vir... Então, assim, precisa ter um discurso coerente, tá? Não dá, você tem que ter conteúdo programático e você tem que ter prioridade. Prioridade, inclusive, que é uma palavra que eu acho que o PSDB não tem que aprender, tem que ler no dicionário aqui na cidade, né? Porque eles fazem parques onde não deve, constrói obras que não tem necessidade, mas nós sabemos o porquê desse tanto de obras, né? O Maluf está aí para dizer, né? Para que se tem muitas obras, né? Por que não se constrói hospitais em lugar, né, nas periferias, em vez de parques? Porque hospitais é custo para a gestão. E para eles é muito mais fácil construir um parquezinho, maqueia lá, pronto, é voto. Então a gente tem que romper essa lógica. Tá? Eu fico até insistente nessa tecla, porque é importante, né? A consciência é muito importante, mas a credibilidade ela é maior ainda. Então, o nosso objetivo nessa campanha, e aqui nós não somos sonhadores, nós sabemos as dificuldades, nós não temos, acho que 1% da capacidade financeira, de pessoal para os nossos adversários, mas nós temos coerência. Nós vamos passar credibilidade para o nosso povo. A mensagem que nós vamos passar nessa campanha é que, pela primeira vez na história, existe um governo que vai dar voz a essas pessoas. Repito, o pessoal não quer ser a voz dessas pessoas. O pessoal quer dar voz a essas pessoas. O que eu vejo muito é isso. Eu quero entrar lá porque eu quero ser a voz. Tem que ser voz porcaria nenhuma. Tem que dar voz para essas pessoas. Essas pessoas precisam participar da política. Tá? Inclusive, eu sei que não foi uma pergunta de vocês, mas é importante colocar também, eu sei que o tempo já está até extrapolando, mas eu sei que é difícil a probabilidade do pessoal fazer maioria na Câmara, a gente sabe que é impossível, né? Praticamente numa eleição como essa. E aí fica, às vezes, aquela pergunta, muita gente me pergunta isso, né? Pô, Daniel, mas como é que vai fazer? Não se governa sem a Câmara? Mas vão te caçar? Eu não sei o quê. Dá para fazer, eu acredito. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você coloca as decisões, sabe, da caneta nas mãos do povo, dificilmente, eu acho até impossível, que haja algum vereador que vai peitar essas decisões. Quando eu disse do orçamento participativo, Veri, sabe, você ir lá na comunidade, vai lá no Poupança, olha, é moradia que está precisando aqui? Então vamos lá, prioridade, moradia. Vai para a Câmara, pensa, projeto, não é do prefeito, foi lá, decidiu com a comunidade decidiu, é habitação. Só que os vereadores, né, a gente sabe como é que funciona, às vezes tem interesse, às vezes não tem, mas às vezes, né, quer votar porque o prefeito deu cargo, ou porque deu secretarias, isso no pessoal não vai existir. Então, se o governo de Santana de Parnaíba trabalhar do lado do povo, eu duvido muito, pode ter a maioria que for na Câmara. O governo que trabalhar do lado do povo vai ter maioria absoluta na cidade. Isso eu não tenho dúvida, porque a população vai ver quem está do lado do povo e quem não está. Essa é uma crítica, inclusive, que eu fiz no governo do PT, quando o Lula alcançou os seus mais de 80%, que era para ter feito a reforma tributária, reforma agrária, e preferiu se aliar, né, com a direita, né, com os deputados corruptos, ladrões lá do Congresso, e deu no que deu. Então, não dá para ter conciliação de classes em Parnaíba, Veri. De verdade. A gente tem que entender a nossa classe. Como eu disse no início, hoje eu sou advogado, mas sou filho de empregada, tá? Sou filho de metalúrgico, fui o primeiro da minha família a concluir uma faculdade, graças, né, à oportunidade que eu tive do governo. Só que eu poderia agora parar e falar, tô bem, meu escritório está tocando, tô legal, vou seguir minha vida. Não, eu quero que outras mães tenham o orgulho que minha mãe teve. Por isso que o nosso governo aqui, desculpa o termo da palavra, mas será revolucionário. Tá? As crianças não vão precisar ter um trabalho, porque hoje você forma a educação aqui na cidade de Santana de Parnaíba, você forma para a criança ser um peão. E já está ultrapassado isso. Você tem que formar a criança para ser cidadão, sabe? Tem que ter faculdade municipal, tem que ter tudo isso. E para isso precisa ter coragem de fazer, Veri. E essa coragem pode ter certeza que o pessoal vai ter, não tenha sombra de dúvida. É isso aí, Veri, Daniel, foi bacana. Eu não consigo, vou pedir desculpa aqui para o pessoal, que a gente sempre dá boa noite mais uma vez, porque está muito intenso aqui do lado, os comentários, está impossível de eu dar boa noite, senão eu queria acessar 5 minutos aqui dando boa noite só. Eu queria que toda segunda-feira fosse assim, cuidado de comentários com essa coisa toda. Então, eu já começo o meu processo de agradecimento ao Daniel
Obrigado, Daniel. Obrigado pela clareza, pela fala. Obrigado por aceitar o convite, principalmente. Tá bom? A gente deseja aí, como desejamos para todos aí, boa sorte, né, Veri? Na caminhada, eu sempre falo com o Veri, a gente sempre fala que essa eleição, nos últimos 20 anos, é a eleição mais aberta que Parnaíba já teve. Então, para nós que gostamos de política, estou falando aí agora para a minha pessoa e principalmente também para a pessoa do Veri, que a gente discute sobre isso todo dia, é uma eleição extremamente rica, né? Como foi rica a noite de hoje aí também. Veri, muito obrigado. Obrigado pela participação. Daniel, obrigado. Sua conclusão final aí. Brigadão. Obrigado. Na verdade, mais uma vez eu agradeço o trabalho excepcional que o Jornal Anhanguera vem fazendo aqui na cidade, levando um jornalismo sério, né, para toda a nossa população. Sabemos o quão difícil é fazer jornalismo na nossa cidade. Vou repetir mais uma vez. Nós temos um candidato, né, do PSDB que chamou a nossa imprensa de vagabunda. Esse cara, ele jamais deveria se candidatar para qualquer cargo, nem para síndico, porque uma pessoa que denigre, né, um órgão tão essencial para a nossa democracia como a imprensa, ele não merece de forma alguma representar o nosso povo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o convite do Jornal Anhanguera, a todos que participaram e dizer que nós vamos à luta. Vamos à luta com ousadia e muita determinação. Porque a partir desta ação e em mandatos parlamentares a serviço do povo e nos movimentos sociais, nós vamos nos organizar cotidianamente com o objetivo de tocar lutas e conseguir vitórias que nos ajudem na construção de uma política e uma cidade melhor. Vencer em Parnaíba, Lê, significa derrotar o projeto de Bolsonaro e de Dória. Nós queremos transformar a cidade de Santana de Parnaíba em uma cidade da diversidade e da luta contra a intolerância. Por isso, eu digo, vamos juntos. Viva o PSOL, viva a militância do PSOL. Agradeço mais uma vez a todos, principalmente a quem comentou, assistiu a live, teve paciência. Peço desculpas por qualquer exaltação da minha parte, mas na política é isso. Se não for com amor, é melhor a gente ficar em casa e ver os nossos adversários concorrer. Então, mais uma vez eu agradeço e principalmente a paciência de vocês, meus amigos. Foi um prazer tê-los aí nesse bate-papo. Veri? Tá bom. Vai o meu boa noite. E como nós falamos desde o início, né? A proposta desse bate-papo, porque é um bate-papo mesmo, são pessoas que nós conhecemos, são pessoas que nós temos a liberdade de perguntar, né? Então nós praticamente encerramos aí. E eu acredito que conseguimos mostrar, pelo menos um pouco, o que cada pré-candidato, né, pensa como que é e se porventura vinha se tornar prefeito ou prefeita de Santana de Parnaíba. Então, o nosso compromisso social, ele foi estabelecido não com os pré-candidatos, mas em si com a população de Santana de Parnaíba. Tá bom? Meu agradecimento ao Daniel, tá? Obrigado. Até segunda-feira que vem, a partir das 19h30, ou em questão aqui na página do Facebook do Jornal Anhanguera. Curta, compartilhe, comente, que a gente faz isso aqui por vocês, principalmente. Tá ok? Obrigado, Veri. Até segunda que vem. Falou, gente. Obrigado pelo convite. Tchau. Tchau.